conceder pensão por morte de forma automática. Você que está em casa, já quero que você participe junto com a gente. A partir deste mês, né, eles concederam aí de forma automática, a partir desse mês, tá, gente? E para falar sobre esse assunto, hoje eu estou recebendo a nossa advogada previdenciária, a Luana Pires. Ela vai estar aqui tirando suas dúvidas. Quer mandar a sua pergunta? Manda no nosso WhatsApp por áudio ou por mensagem escrita mesmo. Mas se você mandar áudio pra gente é melhor, né, Jai? Acho que é melhor o áudio porque a gente escuta bem direitinho o que é que você quer saber, tá certo? Então, vamos deixar aqui o nosso contato a partir de agora para vocês já mandarem, tá? Fiquem à vontade, que aqui é a casa de vocês. E aí, minha amiga, tudo bom? Seja bem-vinda, como está? Bom dia. Tudo bem, Marília? E hoje está bem chuvoso, né? É verdade. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa atualização do INSS. Mudou alguma coisa? Começou a partir desse mês, não é isso? Isso. Bom dia a todos que estão em casa. Então, a partir de agora o INSS começa a conceder a pensão de forma automática. O que acontece? A partir de agora se passa a utilizar uma inteligência artificial para ajudar na celeridade da concessão dos benefícios. Então, assim, via de regra, a forma de pedir não muda nada. Sim. A ideia é pelo aplicativo do meu INSS, mas a celeridade foi o que mudou. Agora é muito mais rápida a concessão. Bora lá. Qual o tempo, né, o tempo de espera, assim, da pensão por morte? Digamos que a pessoa falece e aí a pessoa que fica, né, ela tem direito a receber em quanto tempo? Demora muito, não demora? Como é que é esse prazo? Via de regra, não existe um prazo para se solicitar a pensão por morte. Certo. O que acontece? Quando uma pessoa vem a óbito, um segurado vem a óbito, a gente sempre orienta que o prazo ideal para que se peça, se requeira a pensão por morte é o prazo de 180 dias, que é para garantir o direito da pensão desde a data do óbito. Quando se passa desse prazo de 180 dias, a partir daí é desde a data de entrada do requerimento. Então se perde um tempinho. Mas aí é garantido ainda a pensão por morte à pessoa que tem direito, né? A quem é herdeiro, no caso. Certo. Agora, eu fico assim pensando, como é que eles sabem se a pessoa morreu, quanto tempo, tem que ser informado, ou eles têm algum lugar que eles conseguem a informação dessa pessoa, se ela foi, né, realmente se ela faleceu ou não? Via de regra, como saber ou tem que levar algum documento? Normalmente, quando se faz um pedido de pensão por morte, se junta uma certidão de óbito, né? Para informar que aquele segurado faleceu. Mas, hoje em dia, como o cruzamento de dados é muito rápido, quando se faz um registro de uma certidão de óbito no cartório, o INSS, via de regra, por meio desse cruzamento de dados, toma conhecimento, inclusive aqueles que recebem aposentadoria, tem aposentadoria até cessada, é bloqueado, porque eles tomam conhecimento através do cruzamento de dados, Receita Federal, INSS, é tudo muito rápido. É verdade. Agora, me diga uma coisa, existe alguma possibilidade do INSS negar essa pensão? Existe. É um grande risco, na verdade, a gente traz essa possibilidade de ser automático agora como uma boa oportunidade para que o benefício seja concedido mais rápido, mas sempre existe um risco, né? É necessário juntar toda a documentação para que seja muito bem analisada e ainda corremos o risco de casos atípicos, como, por exemplo, uma pessoa que se divorciou de fato, mas não está divorciada no papel, como a gente diz. Existe o caso de pode ser concedido indevidamente, ou pessoas que têm união estável, mas que não é registrada essa união estável, não terem os documentos bem analisados. Então, assim, o risco ainda existe. É sempre bem melhor fundamentar tudo bem certinho para não correr esse risco. Com certeza. Bora lá que tem pergunta aqui no nosso telão. Vamos lá, solta a pergunta, Jaime. Minha sogra faleceu, ela era aposentada. O marido dela pode ficar com a pensão dela também? E aí? Se era casada, né? Eu creio que sim, né? Isso. Se for casado, se tiver alguma união estável comprovada, pode sim. O que pode interferir é caso o marido dela tenha alguma aposentadoria, já seja aposentada, um desses benefícios sofrerá uma redução por conta da reforma da Previdência de 2019. Então, a partir de agora, a gente não cumula mais dois benefícios integrais. Um deles sofre uma redução, aquele de menor valor. Se no caso aí a pessoa não fosse casada, mas tivesse filhos, os filhos teriam direito? Se os filhos, se forem menor de idade ou se tiverem algum tipo de invalidez, tem direito também. E aí a pensão é dividida por cota, né?
Cada um recebe a sua cota à parte, os herdeiros. Ah, gente, bora lá. Luana, me diga uma coisa. Por pensão por morte em caso de união estável, como seria? Teria que comprovar? Como é que seria para receber essa pensão? Certo. Via de regra, o INSS nos pede que juntemos pelo menos 3 comprovantes dessa união estável. Como é que a gente consegue comprovar? Muita gente tem união estável, mas não registra em cartório. E esse é o melhor meio para comprovar. Tem união estável, vai no cartório, faz um registro simples, rápido, não tem nem tanto ônus. E aí já lhe garante, de certa forma, esse tipo de pensão. Ah, Luana, mas eu não tenho. Então vamos lá. Existem outros documentos que podem ser comprovantes de residência em comum, declaração de imposto de renda, comprovantes de plano de saúde. Se tiver filhos, a certidão de nascimento dos filhos, declaração de testemunhas que moram próximo, que conviveram. O importante mesmo é demonstrar que existia essa convivência pública com o interesse de constituir família. Maravilha. Vamos lá, digamos que a pessoa não tem filhos, não tem marido, e aí aconteceu que faleceu. E agora? Vai ficar para quê? Essa aposentadoria para os pais ou para quem? Isso. Existe a possibilidade de conceder essa pensão para pais ou irmãos, também que a gente chama que são aqueles de parentesco segundo grau. O que acontece? A diferença para aqueles que são os maridos e os filhos é que esses pais ou irmãos teriam de comprovar a dependência econômica para com a pessoa que faleceu. Então já não é mais tão simples. É necessário mostrar que para a manutenção da vida, para a sobrevivência, era necessário aquele dinheiro que recebia daquela pessoa que faleceu. Vamos lá, temos aqui uma pergunta no áudio. Solta o áudio, né? Bom dia, minhas queridas. Eu queria saber se eu tenho direito à aposentadoria. Sou casada no civil, mas não tenho filho. Tenho 18 anos que a gente vive, mais 10 de casado civilmente. Acho que ela é união estável? Isso, acho que a dúvida é se teria direito à pensão, né? Sim. Tem direito, sim, desde que comprovada a união estável, apesar de não ter registro, como ela disse, não tem registro civil dessa união, se conseguir comprovar através dos outros documentos, existe sim a possibilidade de concessão do benefício. Bora lá, morte por acidente, morte por questão de saúde, é a mesma coisa? O benefício é o mesmo? A pensão seria o mesmo? Isso. Ou via de regra, alguma coisa de diferente? Não, via de regra não há mudanças. O que pode haver é em caso de incapacidade para trabalho. A pessoa que faleceu recebeu uma aposentadoria por incapacidade em razão de uma doença laboral. Existe a possibilidade do valor do benefício ser diferente. Mas via de regra não muda, não. Certo. Vamos lá, solta mais uma pergunta. Bom dia, Marília. Bom dia, doutora. Queria fazer uma pergunta. Eu recentemente descobri que eu estou com artrose e osteoporose na minha coluna vertical. Eu queria saber se eu posso me encostar pelo INSS, quais exames que precisa para poder provar. E é isso. Obrigado. Pronto. No caso aí já não é mais uma dúvida em relação à pensão. Exatamente. No caso da senhora, a gente precisa analisar a documentação, claro, ver se a senhora contribuía para o INSS. Seria o caso de um auxílio-doença ou um caso de um BPC-LOAS. Mas sim, existe a possibilidade, desde que comprove que a doença está gerando uma incapacidade laborativa, existe sim a possibilidade de buscar um benefício junto ao INSS. Me diz uma coisa, se a pessoa morre, a outra fica lá com o benefício de ficar recebendo, né, a pensão por morte. Mas aí até quando ela recebe essa pensão por morte? Até ela também morrer? Ou ela tem um prazo de até tanto tempo ela vai ficar recebendo essa pensão? Tem um prazo? Tem. É isso? Então, a reforma da Previdência de 2019 trouxe algumas mudanças. Antes, quem era esposa, o esposo, o cônjuge ou companheiro recebia pensão por morte vitalícia para o resto da vida. Mas o que acontece? A reforma da Previdência trouxe algumas inovações. Então, a partir de agora, para se ter uma pensão por morte vitalícia, o cônjuge ou companheiro precisa ter mais de 44 anos. Então, a partir dos 44 anos é que se garante uma pensão por morte de forma vitalícia. E aí vai regredindo. Quem tem menos de 44, 20 anos, 15 anos, até chegar em 5 anos. Certo. Que, infelizmente, existe esse prejuízo. Já para os filhos, até 21 anos. Até após 21, os 21 anos, não tem mais isso direito. É cessado. Olha aí, viu?
Era para ser até os 24, né? Até pelo menos terminar a faculdade, né, gente? Eu boto 24 que é mais ou menos a média por aí. Minha mãe é falecida há 2 anos, era funcionária pública, sou o filho mais velho. A pensão, posso ter direito? Então, a minha mãe ela é falecida há 2 anos já e ela era funcionária pública. Nesse caso, como ela era funcionária pública e ele é o filho mais velho. Sei. E aí? Mas aí depende da idade? Porque ele é o filho mais velho. Isso, exatamente. Depende da idade dele, né? Isso. Existe sim a possibilidade, desde que ele comprove, primeiramente, que tem a necessidade de ter essa pensão, ou seja, é necessário comprovar algum tipo de incapacidade, porque para filhos maiores só existe a possibilidade de recebimento de pensão àqueles que são incapazes. Então, inicialmente é necessário comprovar essa incapacidade. E depois a dependência econômica, que existia a dependência econômica. Se for de menor... Se for de menor, é presumida, não precisa demonstrar dependência econômica. Se for de menor, então, né? Então tem como receber, enfim. Mas, menina, em caso de, digamos, de amante, tem direito? Amante? Amante tem direito, gente? Essa é uma discussão. Vou perguntar, porque vai que, né? Tudo bem, a mulher tá lá, mas e se tiver amante? E a amante vai ter direito à pensão também? Tá ali, junto, né? Um tempão, já tem gente que pula a cerca, enfim. Mas aí, como é que fica nesse caso? Essa é uma Desculpa discussão. Perguntando, mas tem que perguntar, gente. Vai Claro, que tem algum amante aí assistindo. Mas bora lá. Não, com certeza. Existe uma discussão, assim, um pouco aflorada nos tribunais em relação a isso. Mas o que acontece? Via de regra, não tem direito, não. Olha aí, viu? Para que se tenha direito, é necessário, como eu disse anteriormente, se comprovar um estado de casamento ou de união estável. O que pode acontecer é que existe esse amante e a pessoa já é separada de fato daquela pessoa que ela é casada. Então, assim, em tese, ele convive mais com a amante. Então, existe uma união estável e um casamento. Então, via de regra, quem prevalece nesse caso seria a união estável, porque é hoje quem conviveria mais com aquela pessoa que faleceu. É isso que acontece. Porque a gente vê muito o caso de Gugu, né? Que quando Gugu faleceu. Será até que parece que vai ter um menino aí a mais? Tem um filho a mais, né? Não sei não, tava com essa história aí na internet, eu disse, outro filho vai aparecer. Enfim, talvez apareça, né? Quem sabe? Nesse caso né, que já se foi, já faz muito tempo, né, que aconteceu esse fato, mas ainda estava um dia desse rolando na justiça a questão da ex-mulher que estava brigando na justiça com o atual, que era atual namorado na época dele. Então, ela não teve direito a ficar com a pensão, porque foi determinado quem ficar com a pensão era ele que estava, nesse caso da união estável, né? Isso, como exatamente. Dizem. Tipo, ela era casada, entre aspas, mas não convivia, ou seja, então quem levou foi o rapaz. Isso, por isso que ele ganhou a causa? Isso, exatamente. Assim, o que há em discussão, que ela está tentando, é ainda que haja esse reconhecimento de que eles ainda viviam, apesar de estarem separados, eles ainda conviviam um pouco juntos. Mas existe esse rapaz que demonstrou que sempre conviveu com ele. Então, a união estável existia com ele. E o que há em discussão muito, nesse caso de Gugu, é sobre a herança dele, que ele deixou um testamento que exclui ela. Aí, isso que está em jogo, ela está tentando pegar um pouquinho... Até porque conviveu um pouco com ele, né? Mas, assim, já subiu, já está lá no STJ essa discussão. Uma discussão bacana que vale a pena a gente acompanhar para ver no que dá. É verdade. E essa discussão amanhã a gente continua aqui sobre isso, viu, minha gente? Eu só toquei no assunto porque também, né, foi um assunto, assim, que foi um falecimento onde também há uma briga na justiça. Vamos lá, tem mais uma pergunta? Solta aqui. Eu quero saber se minha neta tem direito à pensão do pai. Ele faleceu já faz 17 anos. Gente, depois de 17 anos, será que ela vai atrás ainda da pensão? E pode? Existe Depois a possibilidade de requerer sim. Assim, como eu disse, não existe prazo para se requerer pensão por morte. Só que o que acontece, que eu acho que é o caso. 17 anos, muito provavelmente essa moça, essa neta dela, já é de maior. Isso. Então, vai ser muito difícil comprovar a dependência econômica, considerando que ela passou todo esse tempo vivendo sem precisar do benefício. Então, agora existe a possibilidade de requerer? Existe, mas é muito difícil comprovar essa dependência. Considerando que ela já pode ser de maior, é ainda mais complicado. Mas existe sim a possibilidade. E se no caso ela estiver passando por uma necessidade, se ela estiver realmente sem renda, até porque, né, se ela estiver com 18, já está perto de ir para uma faculdade, enfim. Sim. Aí, nesse caso, ela teria direito? Sim, sim. Pode sim requerer o benefício, só que, como eu falei,
são óbices que o INSS vai alegar e existe a possibilidade de se só conseguir através do meio judicial, pelo auxílio de um advogado. Bora lá, a gente tem mais uma pergunta. O pessoal tá mandando pergunta. Obrigada aí pela audiência. Bora lá. A avó pode deixar a pensão para a neta no caso de falecimento? Depende, eu acho, né? Se ela tiver com a guarda na neta, acho que ela pode, né? Exatamente. Isso? E aí, como assim, é que é nesse caso? A gente não consegue deixar a pensão para alguém. Certo. É sempre o rol de beneficiários. Só que o que acontece? Se essa neta convivia com essa avó, existia um aguardo, ou até eles moravam juntos, que se prova essa dependência econômica da neta para com a avó, existe sim a possibilidade. Pode sim ser requerido e muito provavelmente será concedido. E às vezes, né, a avó fica com a guarda, né, dos netos, às vezes os pais, não sei, por algum motivo, ou faleceu, ou por algum outro motivo, né, não pôde ficar, então a avó pega a guarda porque tem mais condições de cuidar, de criar, de dar algo melhor. E aí, por isso que nesse caso, acho que ela perguntou isso, né, por conta, acho que deve morar, não sei, deve ter essa guarda, né, ou não, ou mora, ou não mora, ou não mora, né? Isso, ou convive e ajuda nos custeios, não sei. Mas pode sim. Exato. Sei lá, de repente ajuda numa escola, numa coisinha ou outra, e aí a pessoa está perguntando sobre isso. Mas e os filhos? E se tiver filhos? Netos, filhos, pode ter direito? Pode. Só os filhos? Não, pode sim. Se houver, nesse caso, algum filho menor de 21 anos, que existe a possibilidade de requerer também, pode ser concedida tanto para o filho quanto para a neta. E o que acontece? Vai ser dividida a pensão. Um só não vai receber integralmente. Cada um vai receber sua cota à parte. Olha aí. Vamos lá. Já? Já terminou? Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Depois? Dá tempo ainda? Então tá bom, vou fazer o seguinte. Você que tá em casa, eu já pensei que já tava mandando encerrar, que tá tão bom o assunto. Mas olha, você que está em casa, você ainda pode fazer a sua pergunta. A partir de agora, manda pelo nosso WhatsApp aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre pensão por morte, quiser fazer alguma pergunta, aproveita, a nossa advogada Luana está aqui para responder vocês, tá bom, gente? Eu volto já depois do intervalo. Vou segurar mais um pouquinho ela aqui e volto já.